Não, me sinto meio mal, né, mas não gosto muito. Fala pra mim. Eu também Fala não pra mim. consigo fazer pra câmera, consigo conversando. A eu fiz lá do conselho lá, mano, do parque, puta, mano, Não, mas fala pra mim. uma bosta. É, velho. vamos conversar, no entanto que já tá gravando. Essas coisas, essas bostas do que você falou, a gente vai colocar, entendeu? É porque é um documentário, então tem que ter todas as partes. Só não põe no que a gente- make-off, né? Yolo Pipilsin. Yolo Pipilsin. Yolo Pipilsin. Yolo E a gente precisou romper a fronteira de não sei quantos quilômetros até o México para encontrar pessoas, um grupo de pessoas fazendo uma busca semelhante, que era uma busca de raiz. Eles dentro da busca nativa e a gente dentro da busca do desenvolvimento humano, corpóreo, né? Então assim, foi Yolo Pipilsin. Yolo Pipilsin. Yolo Pipilsin. Yolo Pipilsin. Cara, a questão dos nomes, ela a gente não sabe explicar, né? Aqui a gente na nossa formação ocidental, o nome é dado antes da criança nascer, né? O pai nem viu, o neném já está ali batizando, e isso leva a várias caminhos ali que vão acompanhar essa criança e esse adulto por uma identificação nem sempre errada, mas normalmente sim, né? E quando a gente, no nosso caso, depois de adulto, depois de formado, a gente tem a possibilidade desse novo batismo, e esse batismo junto com o Taclate, né? Na convivência de alguns dias, teve a pausa, né? Quando a gente voltou aqui para São Paulo, mas quando a gente retornou numa convivência maior, é como um presente de Deus, né? Porque é a leitura do nosso comportamento, do que a gente realmente é. E o Taclate é um cara realmente iluminado, e ele batizou a todos nós, né? Inclusive o Rodrigo, né? Que estava nos acompanhando nessa viagem. E fez todo... Foi uma leitura perfeita da essência de cada um, né? O meu nome, no caso, não era exatamente um nome infantil, uma infantilidade, mas talvez até alguma coisa mais pura, inocente, né? E verdadeiro, que é um coração de criança, de menino, né? Então não... né? Muitas vezes quando eu falei para um ocidental aqui, o cara tem a leitura dessa, né? De infantil, né? E a gente tem esse discernimento que é um outro lugar, né? Que é uma outra leitura. Então, para mim, foi um presente assim de Deus, né? Porque o Taclate é essa... Esperar o avião? Tem que ter o avião. Se não tem avião na refinaria. Yolo Pipilsin. Yolo Pipilsin. Yolo Pipilsin. Yolo Pipilsin. Foi incrível. E não só a cerimônia de batismo, como também o Temascal que a gente fez. Eu tinha feito uma vez aqui no Brasil, mas nunca com pessoas nativas, né, dessa experiência. E eu acho que foi significante para todos, quase que meditativa, né? E aí a gente vai utilizando a questão do calor, os cânticos, né? O vapor, as ervas, né? Isso vai levando a gente para uma conexão com outra dimensão, né? O Temascal é um ambiente fechado, no caso uma tenda, uma oca, né? Eu não sei o nome em mexicano como é que... em mexica, né? Como é que é?
mas é como se fosse uma tenda. Essa tenda ela é fechada e nos sentamos todos em volta em círculo, sempre em círculo, né? E no meio dela a gente vai gerando calor, né? No caso dessa experiência com carvão, né? Foi pedra. Pedra, com pedras quentes. é. Com pedras quentes, exatamente, com pedras quentes. E aí também com água, né, dentro do centro. Isso vai gerando calor e levando a gente para um estado de alteração de consciência, né? E abrindo outros canais do nosso ser, da nossa mente. Pelo trabalho de pesquisa, pela forma da pesquisa, pela execução do trabalho, pela seriedade na execução do trabalho. Quando a gente fala seriedade, a gente não está falando um trabalho chato, mas um trabalho dentro de responsabilidade, né, de execução. É como se você estivesse operando alguém, uma questão cirúrgica mesmo. O nosso trabalho sempre foi cirúrgico. E o Rabinal tem esse cerne tanto de pesquisa quanto de execução, né? E aí, num segundo momento, né, uma segunda identificação, eles com um trabalho de pesquisa nativa e também com olhar para um todo dentro da pesquisa teatral, e nós o contrário, dentro da pesquisa teatral como uma questão principal, mas de olho também na questão nativa. Eu acho que dentre os colegas, aí eu que falava mais sobre índio, falava mais com a Ana sobre essa questão de índio e tal, com o Daniel nem tanto assim, mas mais com a Ana nesse caso. Então era uma coisa meio inversa, eles dentro da pesquisa, né, nativa e nós dentro da pesquisa teatral. E aí eu acho que o intercâmbio principal para mim foi esse, quando a gente inverteu os passos. Então essa coisa de co-irmão vem muito por essa identificação das pesquisas, né? Chegou do México e na verdade a gente já veio com a ideia do projeto, né? O projeto ele surgiu basicamente assim no México e antes de retornar a gente já vinha em algumas reuniões com um grupo de lá, conversando, estudando. Na verdade a gente já começou a pesquisar lá, a gente foi para uma cidade, né, afastada para o campo, né, uma cidade montanhosa, né, e a gente iniciou o processo de pesquisa lá, né, já de uma construção em conjunto e de base também. Na verdade foi o início de uma pesquisa, de uma troca de pesquisa nativa, no meu entendimento, né? Porque a gente sempre usava, né, a pesquisa a partir do teatro. Não sei se eu esteja verbalizando corretamente, mas era em cima já de uma pesquisa de base teatral, né? Seja ela, né, da origem que fosse, né, dentro do mundo. E lá no México foi o início de uma pesquisa nativa, né, nativa aqui da América, né, porque a América Latina na verdade era uma só e o branco fez essa divisão, né? Então quando a gente chegou aqui isso estava no nosso sangue, na nossa ideia principal. Tanto a nossa pesquisa ela foi em campo, então a gente foi atrás de conhecer o outro avião. Pássaro de ferro. E a gente começou a pesquisa de campo, então conhecendo as pessoas, né, conhecendo as lideranças, e a gente viu que a gente não conhecia nada. Tudo que a gente aprendeu na escola com relação aos povos nativos e consequentemente, né, a nossa constituição como povo, ela foi completamente incorreta, né? Defasada, no mínimo defasada, né? Então isso foi dando mais força para que a gente levasse a cabo o projeto, porque a gente queria nós queremos, né, que todos saibam disso. Um trabalho de formiguinha, um trabalho de investigação
que sempre teve também no nosso cerne, né, de como chegar na informação, cada um pela sua origem distinta, né, seja ela comportamental, seja ela científica ou profissional, né, no sentido de execução de trabalho, mas sempre teve na nossa veia. Então foi entendendo quem eram os povos, né? A princípio eu particularmente sabia que existiam algumas divisões, né, de povos indígenas, de etnias, né, indígenas, e aí a gente foi vendo que isso passava da casa das centenas, né? Hoje ainda, né, de alguma forma preservadas, né? Algumas apenas com a língua, outras apenas com a possibilidade de execução de alguns rituais, mas de alguma forma já passando da casa de centena. Então assim, foi uma surpresa. E até a gente foi vendo que até terminologias, né, que às vezes a gente utilizava, ela é agressiva, né, para esses povos. Então foi assim, super estranho. Não que exatamente foi um choque, mas você se direcionar a uma pessoa, um povo, né, com uma intenção de respeito, e quando a gente vê, a gente está às vezes agredindo, né, aquela pessoa, aquele povo, pela forma como a gente falava, né. Então isso foi uma primeira estranheza, né, porque era como se a gente estivesse caminhando para um outro país, né, que uma palavra errada leva a gente para um outro universo, né, e né, um outro país dentro do nosso país, né, que é tão distinto. Então a gente começou não foi dentro de São Paulo, na verdade foi uma pesquisa mais generalizada a princípio, e a gente foi fazendo os cortes por estado, para a cidade, e a gente vendo que na cidade existiam tantos povos vivendo aqui. Estou nessa posição. Posição do quê? De entrevistada e de pessoa envergonhada. Eu tava me envolvendo em outra cultura que era completamente distinta da minha. Então eu tomei muito cuidado com isso, muito, muito, muito. Então isso tava pra mim como uma coisa primordial, sabe? Tomar muito cuidado como entrar em contato, pra não ser impositiva, pra não jogar minha cultura, porque eu sabia que era um mundo novo. Isso eu tinha convicção. Então eu estava muito preocupada no sentido de ser prática também, porque a gente precisava de praticidade naquele momento. Então, como o Renan já tinha feito alguns contatos, e o Renan ele é uma pessoa que aborda mais, né, pelas bordas mesmo, até chegar a pessoa, do carinho dele se aproximar aos poucos. Então, como ele já tinha se aproximado aos poucos, daí eu já fui no sentido da prática, eu já sabia um pouco como é que eram determinadas lideranças, quem eram determinadas lideranças e como eu podia chegar em pessoas que tinham contatos com essas lideranças, né? Daí ele me passou o contato, por exemplo, daí teve um dia que a gente sabia que ia ter uma feira indígena no Memorial da América Latina, e que lá teriam algumas pessoas da quais ele já tinha conversado por telefone ou já tinha entrado em contato pelo Facebook. E daí eu falei assim, então a gente vai na feira, conversa com quem está organizando a feira, né? Eu acho que isso foi de uma conversa nossa, eu não sei de quem partiu, eu acho que foi dele. Foi de conversar com quem estava organizando a feira pra gente ir para outras pessoas. E tinha uma pessoa exclusivamente que ele não conseguia entrar em contato, nem por telefone, nem por internet, nem por lugar nenhum. E ele sabia que essa pessoa ia estar nessa feira. Daí ele falou assim, a gente aproveita, entra em contato com essa liderança e daí a gente já conversa com esse organizador. E foi exatamente isso que a gente fez. A gente foi na feira, não no sentido de curtir a feira, e tinha tanta coisa maravilhosa, tanta coisa linda, que tipo, a gente queria muito participar, mas a gente estava focando na praticidade. Então a gente viu que a liderança ali estava desocupada, então a gente foi direto na liderança, conversou, explicou o projeto, qual era o nosso sentido, que a gente entendia que eram duas culturas diferentes, que a gente não queria ser impositivo, mas que a gente queria intercambiar, o porquê que isso era tão importante pra gente.
E ela foi bem incisiva, ela falou assim, tá bom, mas não vai ser no tempo do branco. A gente falou assim, tá bom, sem problema nenhum, pra gente tá ótimo. Porque era isso que a gente queria, a gente já queria entender sobre o todo, né? Esse primeiro contato a gente já tava muito a fim de entender a corporeidade indígena. Mas a gente não sabia como se aproximar. E daí a gente ficou pensando, como que a gente vai fazer isso? A partir de quê? De que sentido? E daí juntos, em conjunto, nós três, a gente ficou conversando sobre isso e a gente viu que existiam vários encontros indígenas. E um que chamou muito a nossa atenção foi o encontro do Rio Silveira, que eles fazem, eu não sei se é 1 ou 2 vezes por ano, mas chamou muito a nossa atenção, porque eles faziam um convite para os Juruá, né? Era um convite pra gente participar da festa deles. E daí a gente falou assim, não, seria perfeito, porque daí a gente saberia como se comportar. Porque essa era uma preocupação do grupo desde o começo, como se comportar, né? Pra gente não ter um olhar, como é que se diz, taxativo. Então a gente estava muito preocupado em não ser taxativo, em não ser... Então a gente foi nessa festa pra ter um panorama, pra saber como que a gente ia se comportar, como que a gente ia enxergar. A partir dali a gente ia tomar decisões. Então a gente foi sem expectativa alguma. A gente foi pra conhecer. Então a gente se preparou para ir para São Sebastião, a gente pegou o carro do Renan, a gente alugou um trailerzinho para 4 pessoas, livres, pra gente estar aberto. E lá, chegando lá a gente teve gratas surpresas, né? Porque assim, tinham vários parentes, não era só a etnia, não era só não, né? Não era a etnia Guarani Ambiá, era os Guarani, tinha Funiô lá, tinham diversos outros parentes, tinha o Cariri Chocó, que o Pauanã tava lá, que depois a gente ficou conhecendo o Pauanã. Então, tiveram várias etnias e foi um presente, porque a gente foi muito bem recebido. E esse contato com essa aldeia, com essa festa, e o contato que a gente viu com os parentes e a gente percebendo a questão da abertura, fez a gente perceber que a gente poderia se aproximar das aldeias, poderia chegar com a nossa ignorância, né, e falar assim, ó, eu não entendo, se eu estiver precipitado, por favor me corrija. Como fomos corrigidos várias vezes, né, isso foi muito interessante, que nem quando em um momento eu cheguei numa aldeia e falei tribo, daí eles falaram, não é tribo. Né? É comunidade, é povo. E daí eles me explicaram porque isso foi uma coisa marcante pra mim, porque assim, eu estava muito aberta a receber e todos do grupo estavam. E a partir desse momento, dessa aldeia, que a gente viu a amplitude das possibilidades, que nos deu coragem pra gente ir buscar outras aldeias, tirar dúvidas com outras etnias, conversar com pessoas de outros povos. Isso foi muito interessante, porque a partir daí a gente começou a ir a partir daí comecei a falar com pessoas que tinham contato com indígenas, com lideranças de indígenas. Essas pessoas nos passaram contato e daí nós fomos, é quase como se a gente tivesse batido na porta, né, que nem a gente bateu na Calipati, para perguntar se a gente podia entrevistar, se a gente podia fazer perguntas. Foram pessoas extremamente abertas. E a gente percebeu que isso tinha em todos os lugares que a gente ia. Isso nos deu coragem e começou a ampliar a nossa investigação. Bom, quando eu conheci o Daniel e a Ana, eles vieram até a Tecoatu, né? Eles estavam me procurando para falar sobre a ideia de um projeto que eles pretendiam fazer junto à comunidade. E aí, antes de fazer, eles queriam ouvir a nossa comunidade, saber se era uma parceria importante. E aí eu apresentei eles para minha comunidade, que é Tecoavuporã, e junto construímos, né, a ideia de fazer